Olá, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Uso dos Recursos Naturais da Universidade Estadual de Montes Claros. Sou orientada pelo professor Mário Marcos do Espírito Santo. Vamos estar mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho, que foi desenvolvido durante o meu mestrado e que foi fruto de um grande projeto envolvendo vários colaboradores. Então, o título do trabalho é Padrões de Diversidade em Florestas Tropicais Secas, uma abordagem multitaxonômica. A diversidade taxonômica de uma região ou de um hábitat pode ser dividida, interpretada em diferentes escalas espaciais, como a diversidade alfa, gama e a diversidade beta. A diversidade alfa é a diversidade de espécies de um local, dentro da própria comunidade ecológica. A diversidade gama é a diversidade regional, ou seja, de uma região incluindo várias comunidades ecológicas. E a diversidade beta são diferenças nessa composição de espécies entre essas comunidades. Dentro da diversidade beta ainda temos mais dois componentes, que é o turnover e o alinhamento, que vão mostrar um padrão de similaridade e um processo de perda ordenada de espécies. De modo que diferentes taxons vão exibir diferentes padrões de diversidade beta, dependendo aí das características dos organismos, como o tamanho do corpo, capacidade de dispersão, especialidades nos recursos, e também vai depender das características ambientais. As florestas tropicais secas, as FTS, estão entre as mais ameaçadas de todo o ecossistema neotropical. São áreas com longo histórico de uso da terra, foram ocupadas por causa da ocupação humana pela agricultura e também pela pecuária, e existem hoje grandes extensões de florestas tropicais secas em processo de sucessão secundária. Então, os efeitos dessa sucessão podem afetar múltiplos organismos, que vão desde micro-organismos até os mamíferos, que vão variar aí, quanto à riqueza, abundância e a composição e também na diversidade beta, à medida que o habitat vai se regenerando. O presente estudo tem o objetivo de investigar os padrões de diversidade multitaxa em gradientes sucessionais usando cronossequências estabelecidas em 3 regiões de FTS. Pela primeira vez, testamos os efeitos da sucessão secundária na riqueza, composição, diversidade beta e seus 2 componentes, turnover e alinhamento, de espécies de árvores e 5 grupos de insetos, borboletas frugívoras, insetos herbívoros, suicídios, besouros, escarabeídeos e formigas. O estudo foi realizado em 3 regiões de floresta tropical seca, que foi no norte de Minas Gerais, no interior da Paraíba e na Serra do Cipó, região central de Minas. As coletas foram realizadas nos anos de 2012 e 2013, com levantamento florístico entre janeiro e maio de 2012. Foram 39 parcelas, sendo 15 no norte de Minas, 15 em Patos e 15 na Serra do Cipó, 13 parcelas em cada estágio sucessional. Então, foram utilizados esses 5 grupos de insetos, que já falei anteriormente: a borboleta, formigas, insetos herbívoros, culicídios e besouros escarabeíneos, foram coletados nessas 3 regiões em cada estágio. E também todas as árvores vivas com DAP de 1,30 m do solo, maior ou igual a 5 centímetros, foram identificadas e medidas. Para as borboletas foram utilizadas essa armadilha aqui, a VSR, em cada parcela, 1 m do solo, né, com isca de banana fermentada e suco de cana-de-açúcar. Para as formigas foram utilizados pitfalls, alguns foram enterrados a nível de solo, e para a captura de formigas arbóreas foram instalados os pitfalls a 1,30 m das árvores com capa maior ou igual a 15 centímetros. Para os insetos herbívoros, utilizamos as armadilhas Malice Window, que continham aí frascos de álcool 70% para a captura desses insetos. Essas armadilhas foram erguidas do centro de cada parcela até atingir o dossel, permanecendo no local aí por 5 dias em cada mês. Para a coleta dos culicídios, foram 2 tipos de coleta. A coleta para mosquitos de atividade noturna, que foi utilizada 2 armadilhas luminosas, a armadilha do tipo Shannon e a CDC. E para a captura de mosquitos com atividade diurna, foi utilizado o método de coleta ativa.
Para os besouros e escarabelinhos também foram utilizados pítios de solo e escados aí com baço bovino e fezes humanos. Então, para testar se a riqueza de espécies por parcela diferiram entre a riqueza e a abundância, né? Diferiram entre esses estágios, nós utilizamos modelos lineares generalizados, os GLMs, no software R, e para analisar a composição também dessas espécies a nível de parcela nas 3 áreas, nos 3 estágios sucessionais em cada área, nós utilizamos o escalonamento multidimensional numérico, o IMDS. Então, para entender os padrões de composição das espécies entre os locais e entre os estágios, nós utilizamos a partição aditiva, onde nós avaliamos a contribuição em cada nível de amostragem, onde obtivemos, então, a diversidade dentro da parcela, que foi a diversidade alfa, a diversidade entre parcelas, que é a diversidade beta 1, e a diversidade entre estágios, que é a diversidade beta 2. Utilizamos o par Pativerium do R. Para verificar se a diferença dessa riqueza entre os estágios em cada área, a diversidade beta, se foi devido ao turnover ou devido ao alinhamento, foi utilizado o índice de Sorensen com o pacote beta part também no R. Então, obtivemos 862 espécies em todos os 6 grupos, sendo 516 no norte de Minas, 167 em Patos e 392 espécies na Serra do Cipó, sendo que o maior grupo com o maior número de espécies foram os herbívoros nas 3 áreas. Então, só foram observadas diferenças significativas na riqueza geral entre os estágios em Patos, com o maior número de espécies no estágio tardio. Na riqueza não teve muita diferença significativa entre os estágios, somente no estágio tardio em Patos, e a abundância também não observamos nenhuma diferença entre os estágios. Quando cada grupo foi analisado separadamente, apenas a riqueza de plantas que diferiu aí entre todas as regiões. Entretanto, a composição, a gente vê uma maior diferença entre os estágios nas 3 áreas. E a composição de plantas foi a que mais diferiu entre os estágios em todas as regiões. Então, isso é provável que as diferenças sucessionais na riqueza, composição de espécies arbóreas, assim como a mudança na estrutura da floresta, condicione as diferenças observadas nas comunidades dos diferentes táxons de insetos. Em resultado da partição aditiva, mostrando que a riqueza por parcela, o alfa, foi bem menor que o esperado, representou apenas 10%, enquanto que a riqueza por parcela e diferença de riqueza entre parcelas beta 1 e beta 2 representaram 90%. Então, as borboletas, insetos herbívoros, as plantas e os besouros apresentaram diferenças significativas nas 3 escalas, quando foram analisados separadamente, apenas esses grupos apresentaram essas diferenças, e apenas as formigas apresentaram diferença no alfa e no beta 1, e os mosquitos diferiram apenas no alfa e no beta 2, que é a diferença entre os estágios. O componente da diversidade beta o beta 2 apresentou valores maiores que o esperado para insetos herbívoros, que é a diversidade entre estágios, para os herbívoros e para as plantas. Então, o turnover de espécies foi o que mais contribuiu para a diversidade, foi mais de 90% para todos os grupos. Entretanto, vimos que alguns grupos apresentaram valores um pouco maiores de alinhamento, e a cidade, o local de Patos, né, onde foram observados os maiores valores de alinhamento, aí para borboleta, culicídios, besouros e plantas. Então, poucos estudos avaliaram simultaneamente as variações das comunidades vegetais, insetos e gradientes sucessionais, e esses resultados mostram que a composição de espécies é o melhor indicativo para diferenças entre os estágios, mostrando também que é um parâmetro bem utilizado para estratégias de conservação e recuperação de áreas degradadas. Esse é um padrão que manteve nas 3 regiões. A diversidade beta deveu-se principalmente à variação entre parcelas e não entre os estágios, e a contribuição do turnover de diversidade beta variou entre os grupos, entre regiões, provavelmente devido a diferenças em características de história de vida e nas condições ambientais.
Bom, muito obrigada e deixo aqui o meu contato.